Bom, pessoal, eu já iniciei a gravação da aula, esperei um pouco o pessoal entrar, então eu já vou começar o conteúdo aqui com vocês, tá? Bom, sejam bem-vindos. Na semana passada, vocês tiveram aula com a professora Ana, né? Eu estava em viagem a semana toda, voltei na quinta-feira de noite. Agora, nessa semana, é ela que está. Então, tanto a aula das 4 horas, quanto a aula das 8, quanto a aula das 9, desde hoje, segunda-feira, amanhã, quarta e quinta-feira dessa semana, todas as aulas serão comigo. No entanto, continue enviando suas atividades, suas dúvidas, caso vocês estejam vendo esta gravação, caso vocês estejam vendo o material de revisão. Qualquer dúvida, mande para a professora Ana, atividade para correção, também envie para a professora Ana normalmente, tá? Bom, nós vamos continuar os nossos estudos hoje, dia 11 de dezembro de 2023. Nossas aulas irão até na semana que vem, tá? Então, nessa semana normal, na semana que vem normal também, até ali dia 22, acredito que é a quinta-feira da semana que vem, tá? Daí a gente para as aulas nesse ano. Naquela semana entre o Natal e o Ano Novo a gente não vai ter aula, mas a gente já volta no dia 2 de janeiro, tá? Então a gente só não vai ter aula na semana entre o Natal e o Ano Novo, mas já no dia 2 de janeiro, que vai ser uma terça-feira, em 2024, a gente já retoma com as aulas nos mesmos horários. 4, 8 e 9, horário de Brasília, segunda, terça, quarta e quinta. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente vai continuar hoje o nosso estudo aqui de vocabulário, né? Nas próximas semanas a gente vai cada vez mais aprofundar mais, cada vez mais vai deixar mais específico, né? E também, já no início de 2024, nós vamos iniciar as nossas atividades de conversação, tá? Mais pra frente, a gente explica como que vai funcionar direitinho essas atividades, tá? No momento, vamos continuar aqui nessa tocada de expressões, de adjetivos, de verbos, tá? Assim a gente conclui esse ano nessa semana e na semana que vem com essas aulas, tá? Para começar aqui hoje, trago um verbo para vocês, lembrando que verbo é aquela palavra que expressa uma ação, né? Nós temos o verbo jump, que é o verbo pular, tá? Então, temos a sua forma no gerúndio, que é jumping, né, para indicar que a ação de pular está ocorrendo no momento da fala. Lembrando que o gerúndio sempre é acompanhado do verbo to be, que é o verbo ser ou estar, né? Porque quando eu utilizo o gerúndio, eu estou dizendo que tal ação está acontecendo no momento da fala, né? E o verbo estar é o verbo to be em inglês. I am, you are, he is, she is, we are, they are, né? Então eu estou pulando, I am jumping, né? Eu estou pulando, I am jumping. Se eu quero dizer, por exemplo, que ela está pulando, eu vou dizer she is jumping, né? E o passado de jump, que é jumped, né? Nós acrescentamos o ed no final do verbo para passar esse verbo para o passado e assim indicar uma ação que já ocorreu em um momento pretérito. Agora sim, tá. Tava dando comida aqui pro meu gato, senão ele não ia deixar da aula. Bom, jump, pular, jumping, pulando, jumped, pulou, tá? Esse verbo não é um verbo tão incomum, né? Acredito que muitos de vocês já deviam ter pelo menos ouvido falar dele, né? Tem uma música do Van Halen chamada Jump, que inclusive eu separei um slide só para falar sobre isso, né? Que traz esse verbo pular, né? Então não é um verbo tão assim fora do comum, tão diferente assim. Jump, pular, jumping, pulando, jumped, pulou. Então, I jump, eu pulo. I am jumping, eu estou pulando. E I jumped, eu pulei. Se eu quisesse substituir por outros sujeitos, you jump, você pula. You are jumping, você está pulando. You jumped, você pulou. Tranquilo? We jump, nós pulamos. We are jumping, nós estamos pulando. We jumped, nós pulamos, né? You jump a lot, né? Você pula muito. You jump a lot. Ou você está pulando agora. You are jumping now. You are jumping now. You are jumping now. E
You jumped yesterday, né? Você pulou ontem. You jumped yesterday. Lembrando que o passado é igual para todos os sujeitos, então I jumped, eu pulei. You jumped, você pulou. He jumped, ele pulou. She jumped, ela pulou. We jumped, nós pulamos. E they jumped, eles ou elas pularam. Tudo bem? Já o gerúndio substitui o verbo de acordo com o sujeito. I am jumping, you are jumping, he is jumping, she is jumping, we are jumping, they are jumping. Tá? Eu pulei muito, I jumped a lot. Né? Eu até coloquei esse slide aqui de novo, que eu passei inclusive na segunda-feira da semana passada, né? Que nós temos várias palavras que indicam muito. Então, ao invés de dizer you jumped a lot, né, ou seja, eu pulei muito, eu poderia dizer I jumped too much, né? Ou I jumped very much, né? Ou quite a lot. Enfim, são várias maneiras que nós podemos utilizar o muito, né? Para dizer que algo acontece muito. A lot, too much, tá? E o mesmo acontece para quando a gente quer dizer que acontece pouco. Então, eu pulei pouco, I jumped a bit. I jumped a little, ou I jumped a little bit, tá? Na continuidade, quero dizer, ela está pulando, portanto, she is jumping, né? Temos que observar bem o verbo to be, né? E ele pulou hoje, he jumped today. Só quero dizer, ela pulou hoje, she jumped today, tá? A gente tem a música do Van Halen, que no refrão, a música se chama Jump, e no refrão fala You might as well jump. Might as well é uma expressão que a gente vai ver mais pra frente, que significa bem que você poderia alguma coisa. Então, you might as well jump é bem que você poderia pular. É isso que significa. You might as well jump, bem que você poderia pular. Né? Contextualizando um pouco mais o might as well, né? Isso quero dizer, por exemplo, você bem que poderia descansar um pouco. You might as well relax a bit, né? Ou bem que você poderia se acalmar um pouco. You might as well calm down a bit. Ou you might as well calm a little bit, tá? Então esse, pessoal, é o verbo to jump, verbo pular. Jump, pular, jumping, pulando, jumped, pulou, tá? Vou dar um tempo aqui para vocês. Coloque aqui no chat ou ative o microfone. Por favor, como que tá até aqui? Alguém tá com alguma dúvida? Fique à vontade. Na continuidade da aula, nós temos um outro verbo, que é o verbo arrive, que é o verbo chegar. Arriving, chegando, então I am arriving, eu estou chegando. You are arriving, você está chegando. He is arriving, ele está chegando. She is arriving, ela está chegando. We are arriving, nós estamos chegando. E they are arriving, eles ou elas estão chegando, tá? Por fim, o arrived, 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 que é o passado de arrive, né? Então, I arrived, eu cheguei. You arrived, você chegou.
he arrived, ele chegou, she arrived, ela chegou, we arrived, nós chegamos, e they arrived, eles ou elas chegaram, tá? É importante que você saiba que esse verbo arrive, se está contextualizado dentro de um contexto de avião, né, ele vai ter o sentido de pousar, porque o arrive é tanto o verbo chegar quanto pousar. Então, quando você diz the plane arrived, não é que o avião chegou, o avião pousou. Se você diz the plane is arriving, o avião está pousando. Né? O mesmo vale para trem quando está chegando na estação. Né? The train is arriving, o trem está chegando. Né? Ou the train arrived, ou has arrived, chegou. Tá? Porém, quando nós nos referimos a pessoas, né? Fulano arrived, fulano is arriving, quer dizer que essa pessoa chegou ou está chegando em um determinado lugar, tá? E é esse o sentido que eu estou trazendo do verbo arrive. Chegar, arriving, chegando, arrived, chegou, tá? Então, I arrive here, eu chego aqui. I arrive here, eu chego aqui. I am arriving in Brazil, eu estou chegando no Brasil. I am arriving in Brazil. Ou eu cheguei ontem. I arrived yesterday. Eu cheguei ontem. Se fosse você chegou ontem, you arrived yesterday. She arrived yesterday. He arrived yesterday. We arrived yesterday. They arrived yesterday. Tá? Já se fosse no gerúndio, I am arriving, you are arriving, você está chegando. He is arriving, ele está chegando. She is arriving, we are arriving, they are arriving. Tá? You arrive in 5 minutes. You arrive in 5 minutes, ou seja, você chega em 5 minutos. You arrive in 5 minutes. Só quero dizer que você está chegando nos Estados Unidos. You are arriving in United States, USA. You are arriving in United States. Ou, por exemplo, você chegou em Miami. You arrived in Miami. You arrived in Miami. You arrived. Tá? Então, o verbo chegar, arrive, arriving e arrived. Tá? Eu chego amanhã. I arrive tomorrow. I arrive tomorrow. Eu chego amanhã. Eu estou chegando em 10 minutos. I am arriving in 10 minutes. I am arriving in 10 minutes. Eu estou chegando em 10 minutos. Tá? Esse é o verbo arrive. Arrive, chegar. Arriving, chegando. Arrived, chegou. Tá? Na parte de verbos da aula de hoje é isso. Agora a gente entra na parte dos adjetivos. Lembrando, os adjetivos são palavras que expressam características acerca de pessoas, lugares, animais, tudo que existe recebe características. Falar que algo é bonito, é feio, falar que algo está perto, algo está longe, algo é alto, algo é baixo, algo é pesado, algo é leve, né? Essas palavras são os adjetivos, tá? Em inglês são invariáveis, ou seja, eles não variam de acordo com o sujeito. Diferentemente do português, que os adjetivos variam em gênero e em número, ou seja, feminino, masculino, plural e singular, né? Bonito vira bonitas, que vira bonita, que vira bonito, né? Alto que vira alta, que vira altos, que vira altas, dependendo se eu estou me referindo a um homem, a uma mulher, a um grupo de homens ou grupo de mulheres, né? E isso é em português. Em inglês não, é invariável. Então você vai utilizar a mesma forma do adjetivo para se referir a um homem, a uma mulher, a um grupo de pessoas, independentemente de gênero, independentemente de quantidade. Tá? Muito tranquilo. O adjetivo que a gente começa hoje é o light, que é o leve. Light, né? Leve. Com certeza vocês já tiveram contato aqui mesmo no Brasil com essa palavra, até porque ela é muito comum de ser atribuída em rótulos de alimentos fit, né? Mais saudáveis, né? Então, quando você vê lá um alimento light, quer dizer que é um alimento mais leve, né? Mais leve em açúcar, em gordura, carboidrato, enfim, tá? Quando que a gente vai utilizar esse light? Né? Nós vamos utilizar o light de duas formas. Ou para a gente descrever o peso de algo, né? Então para falar, esse computador é leve. Ou esse celular é leve. Essa mulher é leve. Esse homem é leve. Leve no sentido de ter pouco peso, não é nenhum outro significado. Mas o leve, esse light também pode ser atribuído à comida.
para dizer que é uma comida mais leve no sentido de não ser muito gordurosa, etc. Então, light você vai atribuir como leve para pessoas ou para qualquer coisa que você queira dizer que pesa pouco, ou você vai atribuir esse light para se referir a alimentos no sentido desses alimentos não serem tão pesados assim de gordura, carboidrato, etc. Tá? Então, por exemplo, the pizza is light, né? Vamos supor, num cenário perfeito, né, que pizza fosse light. Você diria the pizza is light, a pizza é leve, né? Aqui você pode entender the pizza is light como a pizza é leve de peso, né? Do pedaço de pizza ser leve. Ou você também pode entender que é light no sentido de ser uma pizza fit, né? Agora, quando eu digo the man is light, aqui eu estou me referindo exatamente ao peso dele, não tem como eu entender de outra forma. Eu estou querendo dizer que esse homem pesa pouco. The man is light, o homem é leve, tá? E o homem leve está comendo comida leve. The light man is eating light food. The light man is eating light food. The light man is eating light food. O homem leve está comendo comida leve, tá? Por que homem leve é light man e não man light? Né? Lembrando que a gente tem que inverter os adjetivos com o substantivo quando não tem verbo entre eles. Quando eu digo, por exemplo, o homem é leve, né, como no meio do slide, ó, the man is light, o homem é leve. Entre o substantivo man e o adjetivo light tem o verbo, que é o verbo to be, o verbo is aí. Então, quando eu tenho o verbo entre o adjetivo e o substantivo, a sequência é igual em português. O homem é leve, the man is light. Certo? Sequência, o homem, ou seja, artigo substantivo, é verbo, light, adjetivo. A sequência, artigo, substantivo, verbo, adjetivo. Igual em inglês, the man is light. Porém, quando eu digo homem leve, comida leve, entre o adjetivo leve e o substantivo homem, tem verbo? Não. Então, primeiro falo o adjetivo e depois o substantivo. Né? Não falo food light, eu falo light food. Entre a palavra man e light, tem verbo? Não. Então, primeiro falo o adjetivo e depois o substantivo. Não falo light man. Não falo man light, falo light man. Não falo food light, falo light food. Né? Como eu sempre dou esse exemplo, não é mulher bonita como woman beautiful, é beautiful woman. Prédio alto não é building tall, é tall building. Cidade grande não é city big, é big city. Primeiro você fala o adjetivo e depois o substantivo quando não tem verbo entre eles, tá? Então, light é leve no sentido de peso ou de comida mais saudável, tá? They are light. Eles ou elas são leves. Aqui, como eu me refiro a pessoas, eu me refiro exatamente ao peso, né? Mas quando é em relação ao alimento, já pode ser também em relação à qualidade nutricional dele, né? The light woman is working, ou seja, a mulher leve está trabalhando. The light woman is working. Como não tem o verbo entre o substantivo light, entre o adjetivo light e o substantivo woman, eu inverto o adjetivo com o substantivo. Então, fica the light woman is working, né? A mulher leve está trabalhando, tá? E a filha é leve, the daughter is light, né? Como você vê nesse desenho, é um bebê, então é bem leve. The daughter is light. A filha é leve. Lembrando que son em inglês é filho, S-O-N, certo? Bom, pessoal, em relação ao verbo to arrive, chegar, em relação ao adjetivo light, alguém tem alguma dúvida? Quer que eu retome e explicar alguma coisa?
Bom, pessoal, para fechar a parte dos adjetivos, nós temos o adjetivo loud, tá? Que em inglês é traduzido como alto, tá? Daí você fala, poxa, mas eu conheço o adjetivo alto como o adjetivo tall, né? Eu falo, por exemplo, the man is tall, o homem é alto. A mulher é alta, the woman is tall, né? Como assim eu falo alto através do loud? É um sinônimo? Não, não é exatamente um sinônimo, porque nós utilizamos a palavra sinônimo, né, para designar termos que são exatamente utilizados da mesma forma, tá? Sem nenhuma diferença. A única é que são palavras diferentes, né, mas que são empregadas nas mesmas situações com o mesmo significado, né? E de fato, esse loud também significa alto, mas a gente não pode dizer que é um sinônimo de tall porque vai ser utilizado em um contexto diferente. A gente atribui o adjetivo tall, T-A-L-L, para dizermos que uma pessoa é alta, para dizer que uma construção é alta, alto de altura, em metros, centímetros. Já o loud, ele significa alto no sentido de som. Para você dizer que um barulho está alto, você vai utilizar o adjetivo loud, tá? Então, se você quer dizer que sua televisão está alta, você não vai dizer the TV is tall, porque se você dizer the TV is tall, a pessoa vai entender que a televisão é alta de altura, né? Que a pessoa vai achar que você tem, sei lá, um cinema em casa, né? Um telão de cinema, você está falando que é alto, né? Porque você, através do tall, você se refere à altura. Já o loud é alto no sentido do som, sonoridade. Então, para você dizer que um som está alto, um barulho está alto, uma música está alta, você vai utilizar exatamente o loud, tá? Então, por exemplo, a música está alta. The song is loud. The song is loud, né? A música está alta. The song is loud, né? Se você quer dizer também do mesmo jeito, você pode dizer the music is loud. Coloquei esses dois exemplos para vocês identificarem que tanto song quanto music são sinônimos e significam música. Música, canção, tá? The noise is loud, ou seja, o barulho está alto, né? O barulho está alto. The noise is loud. O barulho está alto, tá? Se você quer dizer que a televisão está alta, the TV is loud. TV é a abreviação de television. The television is loud ou the TV is loud. A TV está alta. The speaker is loud, né? Speaker é uma das formas que nos referimos a aparelho de som, caixa de som. Então, the speaker is loud, a caixa de som está alta, tá? E the party is loud, ou seja, a festa está alta, a festa está com barulho muito alto. The party is loud. The party is loud, tá? The party is loud, tá? Isso quer dizer que a casa está alta no sentido da casa estar com um barulho alto. Você apenas diz the house is loud, tá? Você não precisa utilizar o verbo ter, né? A casa tem um som alto, o verbo to have. Não precisa. Quando você diz the house is loud, automaticamente você está querendo dizer que a casa está com um volume alto. Ou seja, que o barulho que vem da casa é muito alto. The house is loud, né? Agora, se você diz the house is tall, você está se referindo à altura da casa. Metros. Né? Sei lá, a casa tem 25 metros de altura. Né? Daí você está se referindo à altura da construção. Agora, quando você diz the house is loud, você está se referindo especificamente ao som que está vindo da casa, tá? Da mesma forma, o aeroporto está alto, o aeroporto está com um som alto, ou seja, o barulho que vem do aeroporto está alto. The airport is loud, né? Se você quer dizer, né, que o aeroporto é alto, de altura, is tall. Agora, o aeroporto está alto, né, no sentido do som que vem dele está muito alto, aí the airport is loud, tá? The airport is loud. Joia? Continuando aqui, nós temos já a parte das expressões, né? Já vimos os adjetivos, os verbos, agora nós temos as expressões. E a primeira expressão de hoje é o got cold feet, tá? Got cold feet. Got cold feet, né? Que significa sentir nervosismo, mas esse got cold feet
é um nervosismo, mais no sentido de você estar ansioso para algo, não é um sentir nervoso de bravo, é um sentir nervoso de ansiedade por alguma coisa, tá? Ou sentir um nervosismo por medo de alguma coisa, tá? Então você está com medo, por exemplo, de pular de paraquedas, você está com medo de participar de uma corrida de carro, né? Ou você está ansioso para um discurso em uma palestra, né? Na defesa da sua tese lá de TCC. Então, para você falar de ansiedade nesse sentido você dizer que está nervoso no sentido de estar ansioso por algo ou por medo de algo, você vai utilizar a expressão got cold feet, tá? Já se você quer falar que você está nervoso de raiva, daí você pode utilizar o adjetivo angry, A-N-G-R-Y, A-N-G-R-Y, angry, tá? Então, por exemplo, né, cuidado sempre com traduções literais, né? Got cold feet, se você traduzir ao pé da letra, você vai obter a tradução de ter pés gelados, né? Mas na verdade é uma expressão que significa que alguém está se sentindo nervoso ou por medo ou por ansiedade de algo, tá? Por exemplo, se eu e você, a gente vai lá escalar uma montanha, né? Daí eu falo para você, will we climb, ou seja, nós vamos subir. Daí você fala, ele tá nervoso, ele tá se sentindo nervoso. Vamos supor que com a gente esteja um homem, e esse homem iria subir com a gente, mas ele tá nervoso. Daí eu pergunto, nós vamos subir ou não vamos, né? Will we climb? Nós vamos subir? Daí você diz, ele tá nervoso, ou seja, ele tá se sentindo nervoso, ele tá com medo, ele tá ansioso de subir a montanha, de escalar a montanha. Ou seja, he got cold feet. He got cold feet, tá? He got cold feet. Tudo bem? Em outro contexto, né? Se a gente está lá num avião para pular de paraquedas, né? Daí eu pergunto, nós vamos pular? Ou seja, will we jump? Nós vamos pular? Daí vamos supor que você fale isso para mim, nós vamos pular ou não vamos, né? Já tá lá em cima. Vamos pular ou não vamos? Will we jump? Nós vamos pular? Daí eu falo, eu tô nervoso, né? Eu tô ansioso, eu tô com medo de pular. Ou seja, I got cold feet. Eu coloquei a tradução entre parênteses errado. I é eu, então eu estou nervoso, não é estar nervosa, tá? Tá errado a tradução. Entre parênteses, I got cold feet, eu estou nervoso, tá? Então se eu estivesse com medo ali, ansioso, ou se estivesse com medo de pular, eu diria I got cold feet, né? Eu estou ansioso, estou com medo, tá? Em outro contexto, né? Se a gente está no meio de uma partida de futebol para disputar, né? A gente vai começar a partida. Daí eu pergunto, né? A gente vai jogar? Will we play? Né? A gente está lá no campo, mas não estou vendo o time adversário. Daí eu pergunto, a gente vai jogar? Will we play? Daí você diz que o time adversário está nervoso, está ansioso, está com medo de jogar com a gente. Daí você diz, they got cold feet. They got cold feet. They got cold feet, ou seja, eles estão nervosos. They got cold feet, eles estão nervosos de jogar. They got cold feet, tá? Se eu pergunto para você, nós vamos correr, ou seja, will we race, nós vamos correr, né? Daí eu não tô vendo os outros corredores ali, daí você falar, eles estão nervosos, né? Os pilotos estão nervosos. They got cold feet, tá? E por último, a gente está prestes a decolar um avião, daí eu pergunto, a gente vai voar? Will we fly? Daí você fala, o passageiro ali está nervoso, ou seja, he got cold feet. Então, o got cold feet você vai utilizar para se referir quando alguém está se sentindo ansioso por algo ou para dizer que alguém está com medo de algo. Esse é o sentido que nós utilizamos a expressão got cold feet. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém quer que eu explique algo novamente? Por favor.
Na continuidade, nós temos o hit the nail on the head. 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 Hit the nail on the head, que você vai utilizar para dizer que alguém entende completamente sobre algo, tá? Resumindo, você vai dizer essa frase hit the nail on the head, né? Para você se referir a pessoas que são especialistas em algo, para você se referir a pessoas que entendem muito sobre algo, tá? Então, por exemplo, se eu falo para você que eu preciso de assistência jurídica, ou seja, I need law assistance, eu preciso de assistência jurídica, e você diz para mim, ó, ele entende muito sobre isso, né? O advogado ali entende muito sobre isso. Ou seja, he hit the nail on the head. He hit the nail on the head. Ele entende muito sobre isso, né? Muito sobre assistência jurídica. Já se eu falo para você que eu preciso de assistência médica, ou seja, I need medical assistance. Eu preciso de assistência médica. E você diz que ele entende muito sobre isso, ele, o médico, você vai dizer he hit the nail on the head. Né? He hit the nail on the head. Ele entende muito sobre isso. Já quando eu falo para você que eu preciso de assistência técnica para o meu carro, né? Ou seja, I need technical assistance. E você fala, ó, aquele mecânico ali, ó, ele entende muito sobre isso. Ou seja, he hit the nail on the head. He hit the nail on the head. Tá? Quando eu quero dizer, por exemplo, que eu preciso de ajuda, ou seja, I need help, né? Estou numa situação de apuros, daí você fala, ó, ele entende muito sobre isso, né? Para te ajudar, ou seja, o policial. He hit the nail on the head. He hit the nail on the head. He hit the nail on the head. Tá? E para finalizar, se eu quero, por exemplo, dizer que eu preciso ir ao hospital, né? Ou seja, I need to go to the hospital. Eu preciso ir ao hospital. I need to go to the hospital. Você fala, ó, ele entende muito sobre isso, paramédico. Ou seja, he hit the nail on the head. Tá? Então, sempre que você quer dizer que alguém entende muito sobre algo, você vai se referir a essa pessoa com a expressão hit the nail on the head. Tudo bem? Para finalizar a nossa aula mesmo, pessoal, nós temos aqui o Border Control e o Customs, né? Dois termos aí para quem vai viajar para fora, vai chegar num país estrangeiro, vai ter contato com esses dois termos. Border Control, que é controle de fronteira, né? Ali onde você faz a entrada e saída do país. E o Customs, que é a alfândega, tá? Se você precisa declarar alguma coisa que você... se você precisa declarar algum bem de alto valor que você está entrando ou saindo daquele país, você passa pela alfândega Customs, tá? Então nós temos o Border Control, que é controle de fronteira, que você vai ali apresentar seu passaporte, e você tem o Customs, que você, se não tiver nada a declarar, você passa ali na fila de Nothing to Declare, nada a declarar, tá? Então, por exemplo, os turistas estão no controle de fronteira. The tourists are in the border control. Né? Justamente nessa hora, quando você desembarca do avião, você passa aí primeiro. Depois que você passa pelo controle de fronteira, você pega suas bagagens no raio-x. Em países como Estados Unidos, você passa de novo pelo raio-x com as suas bagagens e depois você passa pela alfândega. Se você não tem nada a declarar, passa pelo Nothing to Declare, já está ali nos free shop da vida, né, do free, já está fora da área do aeroporto. Então, os turistas estão no controle de fronteira. The tourists are in the border control. Tá? Agora, se eu quero dizer que a alfândega está muito cheia, né, eu digo the customs is very crowded ou very full. Né? The customs is very crowded, né? Tá lotada de pessoas a alfândega. The customs is very crowded. Se eu quero dizer que o controle de fronteira está lotado, aí eu digo the border control is crowded, is very crowded. Né? Se eu quero dizer que a alfândega não está fechada, the customs is not closed. Ou o controle de fronteiras não está fechado, né? The border control is not closed. Tá? The border control is empty. Ou seja, o controle de fronteira está vazio. O border control não é só em aeroporto, também tem ali em solo.
né, em fronteiras terrestres de países, você também passa pelo controle de fronteira da mesma forma. The border control is empty, né, o controle de fronteira está vazio. Ou, se fosse a alfândega está vazia, the customs is empty. The customs is empty. Tudo bem? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Border control, customs, hidden A on the head, got, cold feet, loud, light, jump e o verbo arrive, tá? Eu também falei sobre o too much e o a lot, que são formas diferentes de você dizer muito, e o a bit, o a little e o a little bit, que são formas diferentes de dizer pouco, né? Que algo acontece pouco, por exemplo. Agora, nesse final de aula, nós vamos fazer algumas atividades aqui, alguns exercícios de assinalar. Quem quiser sair da aula pode sair, tá? Se não tiver nenhuma dúvida, pode sair, tá? O conteúdo de hoje é esse que eu acabei de dar para vocês. Agora a gente só vai fazer algumas atividades. Se está com pressa, quer sair, fica à vontade, tá? Vamos lá. A cenário alternativa corresponde à tradução de você está chegando amanhã. Qual será que é a resposta correta aqui, pessoal? Lembrando que questões assim, vocês vão fazer muito em provas, como o TOEIC, o TOEFL, que são provas que vão mostrar o nível de fluência de vocês no inglês. Então, vocês não vão ter muito tempo vocês não vão ter muito tempo para responder essas questões na hora da prova. Então, eu vou dar aqui 15 segundos para cada questão, tá? Então, aqui, 15 segundos a partir de agora. Qual a resposta certa? Resposta correta é a letra A. Você está chegando, you are arriving, amanhã, tomorrow. You are arriving tomorrow, a resposta correta é a letra A. Letra B está errada, porque arrived é passado de arrive, eu quero dizer chegando, então é gerúndio. A letra C está errada, porque arrive está no presente, e eu quero dizer que você está chegando, ou seja, gerúndio, arriving. E arrive é presente. E arrived na letra D está errada, porque é passado, para dizer que alguém chegou, tá? Continuando, tradução de ele pulou ontem à noite. Qual a resposta correta aqui? Resposta correta é a letra B. Ele pulou, he jumped. O gerúndio é jumping, para dizer que alguém está pulando, e jump é presente. I jump, eu pulo, e o jump você pula. Letra A está errada, porque ele pulou ontem à noite não é yesterday night, é last night. Tá? A letra B está certa, he jumped, ele pulou, e ontem à noite, last night. Você não pode dizer ontem à noite como yesterday night. Por isso que a A está errada e a B está certa. Last night, ontem à noite. Letra C está errada, porque today night nem é hoje à noite, porque não existe today night, é apenas tonight, né? E he is jumping, ele está pulando, né? Por isso que a letra D está errada, eu quero ele pulou. Por isso a resposta correta é a letra B. Agora, comida leve, homem leve. Qual a resposta correta? Resposta correta é a letra C, né? Comida leve, light food, homem leve, light man. Lembrando que, como não tem verbo entre o substantivo e o adjetivo, eu inverto o adjetivo com o substantivo. Então, eu primeiro falo a característica e depois o termo caracterizado. Não falo homem leve, digo leve homem, né? Não falo comida leve, eu digo leve comida. Light food, light man. A letra D está errada, porque tá primeiro o substantivo e depois o adjetivo, né? Food, light, man, light. A letra B está errada porque tá lights, food, e não, é light. Não existe lights em inglês, né? E a letra A está errada porque a light food até que tá certo, mas a segunda parte da resposta da A tá errada, porque man escrito com E é plural de homens, tá? Eu quero homem leve, ou seja, man com A, tá? Por isso que a letra A está errada, tá? Porque está escrito man, e man é homens. Já homem, no plural, escrito com A. Por isso que está correta a letra C, tá? Light food e light man. Resposta correta é de o barulho estava alto.
Resposta correta é a letra D. Primeiro, o barulho estava, nós vamos utilizar o passado do verbo to be, né? Que no caso, the noise is loud, se fosse presente, né? O barulho está alto, the noise is loud. O passado de is é was. Então, primeira coisa, the noise was, o barulho estava, né? Já de cara, então, a gente elimina a letra A e C, porque está no presente, né? The noise is. E eu não quero dizer que o barulho está, eu quero dizer que o barulho estava. Então, eu vou falar o passado de is, que é was. Então, letra A e C não é o certo. Letra B, tá errada porque não é the noise was tall, porque para você dizer alto, né, se referindo ao volume de um som, de um barulho, você vai ter que falar o loud, não o tall. Tall é a altura de alguém ou de algo, metros, centímetros. Por isso que a letra B tá errada e a D tá certa, porque é was loud, estava alto, o som estava alto. Loud é especificamente alto no sentido do quão alto está o volume, o som, o barulho de algo, tá? Eu estou me sentindo nervoso no sentido de estar ansioso por algo. Qual a resposta correta? I got cold feet. Letra D. Letra C não é porque não é I get, é I got. I got, you got, she got, he got, we got, they got, para todos os sujeitos. Tá? Então não é get, é got. Letra B tá errada porque não é I am feeling, tá? Embora parece ter sentido, né? Porque I am feeling eu estou sentindo, a expressão se sentir nervoso no sentido de ansiedade ou medo é a letra D. I got cold feet, you got cold feet. She got cold feet, he got cold feet, we got cold feet, they got cold feet. É a única resposta certa, tá? O advogado entende muito, né? Entende muito sobre leis, né? Como que eu posso dizer essa frase? O advogado entende muito. Resposta correta é a letra A. O advogado, the lawyer, para você dizer que alguém entende muito sobre algo, entende completamente sobre algo, você utiliza o hit the nail on the head, né? Então, o advogado, the lawyer, o advogado, entende muito sobre isso. Hit the nail on the head. Tá? Você pode também pronunciar o head como read. Eu prefiro head. The lawyer hit the nail on the head. Letra B tá errada porque lawyer tá escrito errado. Letra C tá errada porque lawyer é L-A-W-Y-R, né, advocate. E a letra D tá errada porque tá the lawyer hitted e não existe hitted, apenas o hit. Mesmo que você quer dizer que ele entendia muito, você não vai dizer hitted, porque o passado de hit é hit também. Hit é tanto presente quanto passado, né? Daí você vai entendendo o contexto. Se eu estou me referindo a um advogado que já morreu e digo the lawyer hit the nail on the head, eu quero dizer que ele entendia muito, ele morreu. Agora, se eu me refiro a um advogado que está vivo e eu digo the lawyer hit the nail on the head, nesse caso o advogado entende muito, tá? Bom, pessoal, com isso aqui a gente fecha a nossa aula de hoje, com essas questões, para vocês praticarem um pouco. A atividade de hoje vai ser para vocês montarem as próprias frases de vocês, tá? Envolvendo os conteúdos da aula de hoje, tá? Daí vocês mandam para a professora Ana. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula depois, também enviem para a professora Ana, caso vocês estejam vendo essa aula de hoje, dia 11 de dezembro, gravada. Tudo lá com a professora Ana, tá? Pessoal, em relação ao conteúdo de hoje, alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique algo novamente? Por favor, use o microfone ou o chat, tá?
Bom, pessoal, então eu vou encerrar a aula por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem para a professora Ana, mandem suas atividades para a professora Ana, tá? Amanhã a gente está de volta, vou dar as 3 aulas do dia nessa semana, tá? Então até amanhã, bom descanso para vocês e amanhã a gente está de volta. Até amanhã, pessoal.